Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Jennifer. Vamos continuar hoje o nosso estudo em física, estamos estudando dinâmica. Essa é a nossa última aula do setor A. Essa aula, então, ela tem exercícios gerais, ela envolve cinemática e os princípios da dinâmica. Quando a gente fala de princípios da dinâmica, estudamos então o princípio da inércia, o princípio fundamental da dinâmica, tanto para movimentos retilíneos quanto para movimentos circulares uniformes, e também estudamos o princípio da ação e reação. A gente sabe que a resultante das forças que agem no corpo lá é igual a massa vezes a aceleração. Então, quando a gente vem nessa aula, o que ele colocou aqui de resumo? Quanto ao princípio fundamental da dinâmica, né? Que a intensidade da resultante das forças que agem sobre o corpo, ela é diretamente proporcional à intensidade da aceleração vetorial. Então, quando a gente fala aceleração vetorial, eu tenho que ela é a aceleração tangencial mais aceleração centrípeta. Logo, a gente tem que analisar a situação, que tipo de movimento eu tenho ali, qual a aceleração que eu tenho ali. A constante de proporcionalidade, ela corresponde à massa do corpo. E a resultante, a aceleração, ela tem sempre a mesma direção e o mesmo sentido. Resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, para a gente começar, nós temos um primeiro caso. Então, eu tenho um veículo com massa de 1.000 quilos e eu tenho a velocidade dele de 20 metros por segundo e à frente tem uma curva. O raio dessa curvatura é de 100 metros. Ele fala que o coeficiente de atrito estático equivale a 0,4 e o coeficiente de atrito cinético equivale a 0,3. E ele pergunta, ele vai conseguir fazer essa curva? Então, a gente analisando a situação aqui, o que eu tenho? Eu tenho o peso e a normal, eu tenho o atrito estático, e lembrando que a aceleração ela vai ter a mesma direção e sentido da nossa resultante. A minha resultante aqui é do atrito. Então, eu vou comparar isso. Pessoal, se ele está em movimento, eu vou utilizar aqui o nosso atrito estático. Por quê? Porque eu não tenho o escorregamento, não está escorregando ali. Ele está no movimento circular uniforme, velocidade constante, então eu não tenho aceleração tangencial. A minha aceleração vetorial é igual à minha aceleração centrípeta. Eu calculo essa aceleração centrípeta aqui como a velocidade escalar ao quadrado sobre o raio. Calculando primeiro a nossa aceleração, a velocidade escalar é de 20 metros por segundo, isso ao quadrado, e o raio de 100. Cheguei aqui que a minha aceleração centrípeta equivale a 4 metros por segundo ao quadrado. A resultante é a massa vezes a aceleração. A massa é de 1.000 quilos, a aceleração de 4, resultante de 4.000 newtons. Aí ele pergunta, né? Eu sei que a resultante, ela é igual aqui ao atrito estático. Então, a gente tem que ficar atento a esses valores. Resultante é igual ao atrito estático. O atrito estático ele vai ser o coeficiente de atrito vezes a normal. A normal, então, é a massa vezes a gravidade, é o valor do peso. A massa de 1.000 quilos, a gravidade de 10 e o coeficiente de atrito 0,4. Então, a minha resultante é igual a 4.000 newtons. Esse valor aqui é o valor de atrito estático. Então, observa, a resultante está igual a esse valor. Ou seja, ele está com uma condição limítrofe. Se ele aumentar ali a velocidade, se ele acelerar, ou diminuir esse valor de atrito, ele vai derrapar. Ele não consegue fazer a curva, então ele está no limite ali. O exercício B, então, ele fala que esse motorista, ele acionou os freios e ele desacelerou 3 metros por segundo ao quadrado. O que acontece, né? Ele teve uma desaceleração ali de 3 metros por segundo. O que vai acontecer com esse veículo? Se ele está desacelerando, eu tenho um movimento circular variado, ele está alterando a sua velocidade, então agora eu tenho minha aceleração tangencial. A minha aceleração tangencial é de 3 metros por segundo ao quadrado e a centrípeta a gente sabe aqui, calculou no exercício anterior, de 4 metros por segundo ao quadrado. Logo, a minha aceleração vetorial é de 5 metros por segundo ao quadrado. Coloquei aqui na nossa resultante, massa vezes aceleração, a minha resultante agora é de 5.000 newtons.
Só que o atrito estático máximo é de 4.000 newtons. A gente já calculou aqui atrás. Se ele está com um valor acima do atrito estático máximo, ele não consegue fazer essa curva, ele vai acabar derrapando. No exercício 2, então, você tem um veículo que ele está atolado, ele vai ser rebocado por dois outros veículos. Eles aplicam a força F e G, que está aqui, ó, F e G. Elas têm intensidades de 1.000 newtons cada uma. Então, a gente conecta ali por cabos de aço, né? E a gente tem essas retas e um ângulo, tá aqui, este ângulo aqui. Para conseguir desatolar o veículo, essas duas forças F e G, elas têm que superar a força de H, que é a força que tem intensidade de 500 newtons. Essa força, ela é aquele atrito ali que está causado pela lama, tá? Então, lembrando, quando eu falei do atrito, ela tem um sentido de resistência para o movimento, é o sentido oposto ali do movimento. Então, observem, eles estão puxando e aqui ele está preso por causa da lama. Essa intensidade de H é de 500 newtons. Aí ele vai fazer algumas afirmações aqui. Ele pergunta, o carro ele só vai ser desatolado se esse ângulo for menor que 75 graus. Ele pergunta sobre o ângulo de 45 graus, qual é a resultante. Aqui ele falou que vale 900. E ele fala então que a resultante dessas forças que agem no carro, ou seja, quando eu falo de resultante, eu estou falando das três forças F, G e H, vale 2.000. Vamos analisar então. O que eu fiz aqui para vocês? Você tem esse gráfico da resultante, né, comparado com o ângulo. Eu coloquei uma estrelinha aqui para marcar para vocês. O primeiro exercício, ele fala aqui com 75 graus. Observando aqui embaixo, está de 5 e 5, né? Então, 65, 70, 75. É a nossa primeira estrelinha aqui embaixo. Com o nosso ângulo de 75 graus, a resultante de F e G é de 500 newtons. Se vale 500 newtons e o H vale 500 newtons, esse corpo não vai sair do local. Logo, esse ângulo tem que ser menor que 75. Senão, não vai conseguir tirar o carro dali. Logo, a primeira está correta. No segundo, ele fala com um ângulo de 45 graus. Marquei aqui, é a nossa segunda estrelinha. Então, com um ângulo de 45 graus, você olha a resultante aqui de F e G está em 1.400, está aqui. Tirando, então, subtraindo esse valor de 500, que é o valor de H, eu chego que a minha resultante ela vale 900 newtons, está correta. E na terceira afirmação, ele fala que a resultante máxima é de 2.000. Então, quando você olha aqui, eu tenho esses 2.000 aqui. Só que aí eu tenho que subtrair o valor de 500, que é o valor de H. Logo, o máximo ali vai ser de 1.500. Ela está incorreta. Então, somente as afirmações 1 e 2 estão corretas. O próximo exercício, então, ele passa um textinho e ele fala aqui deste avião e ele fala que a velocidade dele é equivalente a 1,2 vezes a velocidade do som. Então, ele tem algumas informações aqui que a gente utiliza para fazer o exercício. Por exemplo, ele passa o valor da massa, ele passa a velocidade do som, que é de 330 metros por segundo, a aceleração. Aqui ele fala a velocidade de cruzeiro, então esse 1,2 vezes a velocidade do som. E a gente tem o primeiro exercício. Ele fala, então, que nessa figura do exercício está indicadas as forças que estão agindo no avião durante um voo nivelado e com a velocidade de cruzeiro. A velocidade de cruzeiro está aqui, ó, 1,2 vezes a velocidade do som. E se ele está nivelado ali, ele está com uma velocidade constante e ele não está mudando a sua altitude. Então, ele fala, a força de sustentação tem intensidade de 165 kN. A aceleração do avião é 5,93 metros por segundo ao quadrado. E o terceiro exercício, ele fala que a resistência do ar ela é proporcional
ao quadrado da velocidade, eu tenho esse valor de constante, que é a minha constante de proporcionalidade, ele passou a nossa fórmula aqui. Então, a gente só tem que conferir esses dados. No primeiro, então, se eu tenho um voo nivelado, né, a sustentação é igual ao peso, ele está mantendo a sua altitude ali. O peso é a massa vezes a gravidade, a massa ele passou na nossa tabela aqui, 16.500, e a gravidade 10. Logo, a gente chega que a sustentação aqui é 165 vezes 10 a terceira newtons. A gente sabe que 10 a terceira é quilo, ou seja, 165 quilonewtons. Está correta. O segundo, ele pergunta da aceleração, mas se ele está com a velocidade lá constante, ele não tem aceleração, ele está no movimento retilíneo uniforme. E na terceira, ele pergunta sobre a constante de proporcionalidade. Então, eu tenho a fórmula que ele passou, que é a força de resistência do ar é igual a constante vezes a velocidade ao quadrado. A força do ar está aqui na nossa tabela, tá? A força aceleradora, 98.000. A constante e a velocidade do som é 330. A gente sabe que essa velocidade de cruzeiro é 1,2 vezes essa velocidade do som. E ela está ao quadrado. Resolvendo isso aqui, esse 396 ao quadrado está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, eu chego então que a minha constante é de 0,625, ou seja, essa afirmação está correta. Então, 1 e 3 estão corretas, ok? Alternativa C. No último, então, ele pergunta qual é o raio de curvatura quando ele se movimenta a essa velocidade de cruzeiro e ele mantém essas asas formando um ângulo de 45 graus. Então, a gente coloca aqui, formando esse ângulo de 45 graus, eu tenho a minha sustentação e eu tenho o valor de P, e eu vou ter a minha resultante. Logo, a minha resultante aqui é igual a P. Massa vezes a aceleração, que é a resultante, e o peso é massa vezes a gravidade. Massa de um lado, massa do outro. Eu corto. Se ele está no movimento circular uniforme, a aceleração total é igual à aceleração centrípeta, a velocidade escalar ao quadrado sobre o raio. E aqui do outro lado eu tenho a minha gravidade. Se eu inverter aqui, ó, o raio estava dividindo, passou para o outro lado multiplicando, e a gravidade está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Então, eu tenho aqui o raio é igual a velocidade escalar ao quadrado dividido pela gravidade. A velocidade escalar ao quadrado, na verdade, eu já calculei aqui no 3. Esse 330 vezes 1,2, tudo isso ao quadrado, chegando a 156.816 dividido por 10, que é a nossa gravidade. Logo, esse raio de curvatura é de 15.681. A alternativa que tem o valor mais próximo aí é a B, que ela chegou no valor de 15.000 metros. Pessoal, respondam os exercícios propostos. Qualquer dúvida, envie no e-mail que eu vou responder o mais rápido possível. O e-mail está aqui no slide para vocês. Até a próxima aula, pessoal!